A paz do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade, nós estarmos aqui juntos, né, compartilhando, juntos aqui, meditando um pouco da porção da palavra do Senhor Jesus. Hoje eu quero seguir aqui, né, o nosso propósito, a nossa meditação no Salmo de número 23, e nós vamos aqui compartilhar o versículo de número 2. Nós já, né, observamos aqui no primeiro versículo, já fizemos um comentário que é um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi, né, do rei Davi, um salmo que conta um pouco a trajetória, né, de Davi quando cuidava das ovelhas. Mas no versículo número 2 eu quero atentar por alguns pontos aqui que chamam muito a minha atenção. Mas antes eu quero ler, estou com a Bíblia aberta aqui, a Bíblia diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Glória a Deus. Amados, o pastor, quando tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, o pastor, quando ele tinha aquela incumbência de conduzir as ovelhas, a primeira obrigação, o primeiro dever do pastor, ele tem que conhecer o caminho. É claro, como que o pastor ele vai guiar, como que o pastor vai dirigir se ele não sabe o caminho? Mas nós vamos observar aqui, dentro desse versículo, no versículo 2, três partes que eu quero compartilhar. Eu quero dividir em três partes ao entendimento, a meditação desse versículo. A primeira parte diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Coisa linda. A ovelha, quando ela está no cuidado do seu pastor, e aqui nós vemos a declaração no versículo de número 1, onde Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o Deus como nosso pastor, o Deus como nosso pastor e Senhor, ele nos conduz a pastos verdejantes. Ou seja, a ovelha tinha que ter um bom alimento, a ovelha tinha que ter um alimento de qualidade, a ovelha tinha que se nutrir, né, dos nutrientes, do alimento para todo o seu organismo. E nós vemos aqui que o bom pastor, ele fazia com que estas ovelhas deitassem em pastos verdejantes. Isso é o que o Senhor faz conosco. O Senhor, ele sempre tem um alimento para as nossas vidas. O Senhor, ele faz com que nós venhamos a deitar em lugares que temos condições de saciar a nossa alma. E o segundo ponto que eu observo aqui, e fala muito ao meu coração: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, o pastor, aqui Davi disse que o pastor ele guiava as ovelhas pelas veredas da justiça. Ou seja, como é bom quando nós temos um Senhor que nos guia. Como é bom quando nós temos um Senhor que nos dirige. Não precisamos bater cabeça de um lado para o outro, não precisamos ter uma vida de incerteza, uma vida de insegurança. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor, ele nos guia, ele nos dirige, ele nos mostra o caminho que devemos andar. Eu gosto muito na palavra do Senhor que está ali no Evangelho de João 14:6, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, ele é o caminho. Ele nos mostra que se nós estivermos com ele, nós estaremos no caminho. Aqui no Salmo que nós lemos agora há pouco, diz o seguinte: guia-me mansamente. E a terceira parte do versículo é as águas tranquilas. Deus, ele tem um pasto verdejante para as suas ovelhas. O bom pastor, ele guia as ovelhas. E esse mesmo bom pastor, ele tem águas tranquilas para saciar nossa sede, águas tranquilas
para fazer com que nós possamos ter paz, ter tranquilidade, que nós possamos, amados, desfrutar desses momentos com o Senhor, que nós possamos confiar inteiramente do Senhor. Ele nos conduz a pastos verdejantes, o Senhor nos guia nas veredas da justiça e o Senhor, ele se responsabiliza em nos levar a águas tranquilas. Que esta palavra fale ao seu coração nesse dia, que esta palavra possa impactar a sua vida, a sua família. Deixo aqui um forte abraço a você e a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.